Vamos lá, pessoal. Mais uma aula de mapeamento de mercado, de estudo, né? E agora eu quero te dar acesso a outras ferramentas onde você vai conseguir coletar mais dados, né? Fora do Mercado Livre, né? Algumas têm meio que informações privilegiadas dentro do Mercado Livre, outras a gente vai usar o Google, que é um grande mapeador de tendências também, beleza? O objetivo desses conceitos que eu vou apresentar aqui para você é para você ter uma visão assim um pouco mais prática do tamanho do mercado que você quer atuar. Ou seja, esse produto que eu estou escolhendo, beleza, pareceu ali ser a bola de tênis, por exemplo, pareceu ser um produto, cara, muito poderoso para ser o produto estrela da minha empresa, né? Mas será que as pessoas ainda usam bola de tênis? Será que já não existe um outro produto que vai ser substituído, né? Quer dizer, que a bola de tênis vai ser substituída por ele? Uma divagação aqui. E cartucho, por exemplo, cartucho 662. Será que esse produto vai durar muito tempo no mercado? Será que tem algum outro produto que está prestes a substituir esse? E aí é interessante a gente entender as tendências, né? Isso daí tem a ver com tendências de mercado, não aquelas tendências do Mercado Livre que estão lá, mas tendências de mercado mesmo, né? Por exemplo, eu vou te dar acesso a uma ferramenta aqui, que é uma ferramenta gratuita do Google chamada Google Trends. E ali você consegue entender quais são os Trend Topics. Tem várias coisas que não tem nada a ver com e-commerce e com varejo, né? Aqui é o Google como um todo, tá? Então eu vou deixar só navegando aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, o que já está em alta nessa data que eu estou gravando, né? O que está em alta no Google? Taylor Swift, Kim Kardashian, Copa do Mundo, futebol americano. Então você consegue ver algumas coisas também sobre as Olimpíadas, né? Que Dia Internacional da Mulher, vacina, pesquisas em alta, cara, Matrix, Matrix, né? A Fazenda, a Ilha, Thiago Leifert, enfim. Então tem várias coisas aqui que você consegue ver, inclusive pesquisas de anos anteriores. É bem legal dar uma navegada aqui, mas o que eu quero é digitar um termo, né? Então se eu digitar aqui, bola de tênis, e eu digito equipamento de esporte, ele vai me dar um mapeamento de interesse, né? Mas eu quero pegar um prazo mais antigo, um prazo de 5 anos, para entender como é que é o interesse por bola de tênis. E aí eu vou ver que é um interesse muito estável. Esquece esses altos e baixos nesse gráficozinho, isso é normal. Tá? O que importa é onde que a linha estava no início e onde é que ela está no final. Tá? O que eu quero é que ela esteja estável ou crescente. Tá? Se ela estiver muito decrescente, aí não é legal, né? Em algum momento também ao longo dessa jornada pode ser que esse interesse tenha caído e ficado lá embaixo, né? Por exemplo, vamos citar aqui uma coisa que obviamente deve ter acontecido isso. Vou pegar aqui um iPhone 6. Pegando só o iPhone, olha só como é que é estável o iPhone, né? Mas o iPhone 6 ele não está deixando eu fazer essa pesquisa, não sei porquê. Agora foi. Agora o iPhone 6, que é um iPhone que já saiu de linha tem muito tempo, olha só como que o endereço dele vai caindo, ó. Tá vendo? Então esse é o tipo de produto que não é legal você vender. Então eu vou falar, vou montar um e-commerce agora para vender iPhone 6, cara. Acho que muita gente vai querer voltar a comprar o iPhone 6 e tal. Mas, cara, não faz sentido, né? Então aqui tem algumas coisas legais para você entender. Então, por exemplo, o cartucho 662 que a gente pesquisou lá, olha só. Ele tem demanda ainda, mas a demanda dele vem diminuindo. Por quê? Porque esse cartucho, ele é um cartucho de algumas impressoras HP que ainda existem, que estão na casa das pessoas, mas as impressoras novas da HP, elas não vêm mais com esse cartucho. Ela vem com o cartucho 664, que foi o cartucho que substituiu ele. Então, se eu pesquiso pelo 664, você vai ver que em determinado momento ele não tinha interesse e depois passou a ter. Porque aqui, ó, tinham pouquíssimas impressoras no mercado com ele, né? E depois passou a ter várias. Se eu pegar, por exemplo, vou colocar aqui um cartucho HP 60, que é um cartucho bem antigo da HP, você vai ver que o interesse dele ele vai diminuindo bastante e ainda tem interesse porque as impressoras ainda estão na casa das pessoas, são impressoras que, principalmente para quem usa pouco, elas acabam durando muito. Vou pegar o exemplo de um cartucho mais antigo que o 60, vou pegar o cartucho HP 21. Cartucho bem antigo da HP, você vai ver que hoje o interesse dele é bem pequeno. Na verdade, ele é tão antigo que em 2016 ele já era pequeno. Vou pegar o cartucho HP 122.
Cartucho está difícil ter um exemplo mais claro. Esse aqui dá para ver, ó, a queda do interesse dele. Deixa eu ver os exemplos que ele me dá aqui. Cartucho HP 27. 27 é muito antigo, não vai ter nada praticamente. Pô, tem uma galera que tem impressora ainda, cara, com cartucho HP 27. Isso é muito antigo, mas olha só, tá vendo? Às vezes tem uma oscilação, mas está sempre próximo de zero o interesse. Porque vai ter um ou outro que tem uma impressora dessa em casa ainda, mas... E quem tem a impressora vai procurar por esse cartucho, não tem jeito. É um cartucho que hoje em dia deve ser até ainda difícil de achar, mas o interesse dele é praticamente nenhum. Se eu procurar pelo cartucho HP 6614, pô, isso é das antigas demais. Nem tem dados, ninguém mais procura por esse cartucho. Se a gente puxasse aqui uma pesquisa desde 2004, você vai ver que em algum momento tinha. Vamos ver. Não, nada, cara. Cartucho muito antigo. Cartucho HP 20. Ó. Esse 6614 ele tinha outros códigos. Aqui em 2006 ele já era velho, tá? Esse cartucho já era antigo nessa época. E aí, cara, do nada voltou o interesse, voltou. Hoje em dia ele praticamente não tem interesse nenhum. Então, é um exemplo de você mapear tendências aqui, tá? Então, brinca bastante aqui com o Google Trends. Além desse interesse ao longo do tempo, tem coisas legais também, como interesse por sub-região. Vou pegar aqui o cartucho 662, que aí ele vai me dar dados mais completos para você ver. Ó, onde que ele tem mais interesse? Você vai ver que, às vezes, os produtos mais antigos, eles têm interesses em regiões mais afastadas do Brasil. E os mais novos têm interesses mais em capitais, no Sudeste, no Sul. Isso acontece. E aqui ele te dá também algumas pesquisas e assuntos relacionados. Então, você consegue mapear outras coisas que estão tendo interesse. Tá? Aí outros termos, na verdade, né? Outras formas que as pessoas buscam por isso, né? Para você testar. São palavras cartucho HP 2546. Essa aqui é uma grande sacada, tá? Isso pode acontecer no teu segmento também, mas, por exemplo, o cartucho HP 662 é o código do cartucho, mas esse é o cartucho da impressora HP 2546. Então, o que a gente fazia na época da cartucho, etc? Eu vendia cartucho preto HP 2546. Porque tem gente que não sabe o número do cartucho, mas ele sabe o número da impressora. Porque ele olha lá na bancada dele e vê. Minha impressora é a impressora HP 2546. Ele digita impressora HP 2546 cartucho. Aí ele vai achar e tem pouquíssimas pessoas anunciando com esse nome, porque não é o nome do cartucho. Então, era uma sacada que a gente fazia muito boa e é aqui que dá para ter essas ideias. Tá? Então, essa ferramenta eu vou deixar para vocês explorarem, vai ter o link na descrição. Vamos para outra. Outra ferramenta é o Real Trends. Tá? Tem outras, tá? Tem uma outra ferramenta chamada Nubimetrics, também muito boa. Depois a gente grava um outro trecho dessa aula mostrando para você por dentro o Nubimetrics. Por enquanto, vou mostrar só o Real Trends. E para mim, o mais legal aqui é a aba Mercado. É essa aba que eu quero explorar com vocês. Aqui você vai ter todas as categorias do Mercado Livre. Aqui, apesar de ser uma outra ferramenta, ela é vinculada à API do Mercado Livre. Tá? Então, basicamente, os dados que a gente tem aqui são os dados do Mercado Livre. Vamos explorar as categorias que a gente entendeu. Por exemplo, a gente mapeou lá na aula anterior que os nossos produtos estrela poderiam ser alguns. Né? E agora eu preciso entender qual o tamanho desses mercados. Então, vou entrar aqui dentro de informática. Ó, ele me diz que existem 4 milhões e 200 mil anúncios e 377 mil vendedores dentro de informática. Né? Eu posso entrar para ele me dar acesso às subcategorias, né? E aí vamos aqui dentro de impressão, são 546.058 mil vendedores. Dentro de impressão tem as outras subcategorias, eu vou escolher suprimentos para impressão. Aqui tem as outras subcategorias também, eu vou entrar em cartucho jato de tinta. Aqui já não dá mais para clicar, ou seja, não dá mais para micro-nichar, são as categorias e subcategorias dentro do Mercado Livre. E aí eu preciso escolher resumo ou detalhe. Vamos no resumo, depois... O resumo ele já abre aqui na hora, ele me diz se o mercado está muito concentrado ou distribuído. Né? O que é isso? Quando o mercado tem muitos anúncios na mão de poucos vendedores, ele fala que é um monopólio. Então tem 2, 3 vendedores monopolizando esse mercado. Quando ele está distribuído é porque tem muitos vendedores. Isso acaba sendo bom para quem está começando, porque quando tem muitos vendedores, significa que tem brechas para você entrar. Quando você entra em um monopólio, geralmente eles estão praticando preços ali que você não consegue competir.
Tá? Então esse é um bom indicativo. Tendência. Essa aqui é a tendência padrão. Tá? Dificilmente vai estar para cima ou para baixo, geralmente é estável assim. E aí ele fala um pouquinho das publicações. Ó. 91% dos anúncios não tem vendas. Produtos novos, anúncios premium e anúncios clássicos. Mercado envios, quase todos usam mercado envios. 65% com frete grátis e por aí vai. Então ele me dá aqui algumas informações e eu posso ver os detalhes. Nos detalhes, aí é muito legal, porque ele me diz o tipo de vendedor, então tem lojas oficiais, tem Platinum, tem Gold, tem Silver, mas olha só que legal, de 10 mil vendedores, cara, 95% não tem nenhuma medalha. Putz, então é um segmento que tem muito potencial para novos bons vendedores, né? 91% dos anúncios, né, eram 69 mil. 91% não tem nenhuma venda. Então tem em torno de 6 mil ali com vendas. Isso é muito bom também. Então tem alguns dados legais. Ele me dá as palavras, né, que são as tendências. E aqui, cara, uma coisa muito poderosa, porque ele me dá o que está vendendo. Né? Qual é o ranking das publicações recentes, então, de agosto de 2021. Né? Então, e aqui ele me diz quantas unidades foram vendidas e o faturamento, né? Mais de 50 mil reais de faturamento. Não me diz exatamente quanto que faturou, mas eu consigo ter aqui anúncios campeões. Isso é muito legal. Isso é muito poderoso. Aqui ele me diz quais são os vendedores que estão bombando, dando esse produto, para eu tentar mapear eles, distribuição de preços, um número de publicações, se ela vai subindo ou descendo. Você consegue ter muita informação relevante aqui. Aqui, por exemplo, ó, a gente tinha tentado mapear o compatível, né? Não tem nenhum. Todos os anúncios aqui falam do cartucho original. São os principais anúncios, todos eles de cartucho original. Os 20 principais. Se eu listo aqui por unidades vendidas, vamos ver se muda alguma coisa. Não muda nada. Aqui eu também consigo listar os vendedores por unidades vendidas. Tá vendo? Então aqui eu consigo ter muita informação legal para poder... cliquei no nome do vendedor. Ele vai abrir o perfil desse cara. O cara tá 36 mil vendas nos últimos 60 dias. O cara tá poderoso dentro do Mercado Livre. Muito bom. Só que aí o que você vai ver? Ele vende muitas coisas que não estão dentro desse nicho também. Ó, vende celulares, eletrônicos, vende muita coisa de informática, provavelmente sem ser cartucho também. Ó. Então, esse volume que você vê aqui, né, ele não é... Quer dizer, o volume que a gente viu lá, vou voltar, ele não é exclusivo da categoria de cartucho de impressora. Cartucho de impressora é só um produto a mais que ele vende. Quando a gente mapeia aqui, King Printer, o nome Printer já quer dizer, né, que é um vendedor do segmento de impressão. Isso aqui já está... Olha que oportunidade, né? Esse cara é um grande vendedor no Mercado Livre e ele, por algum motivo, perdeu a reputação. Tá no laranja, está com 21% das entregas em atraso, então ele perdeu a reputação e com isso deve estar sofrendo, né? Deve estar sofrendo e, cara, brecha para quem tem brecha no mercado para quem está entrando. ColorNet, aqui é um outro de suprimentos também. Esse aqui já tá legal, é um Mercado Líder Platinum, 2.600 vendas nos últimos 60 dias, bom volume também. E aqui eu acredito que ele seja mais concentrado em cartuchos. Cartuchos, toners, mas não estou vendo nada de compatível aqui, só originais. Cartucho de tinta, olha só. Marca cartucho, etc. Cartucho, etc. foi uma grande referência durante muito tempo, né? Então ela é usada nas palavras-chave até hoje. Então, aqui, cara, bastante informação para você dar uma explorada, tá?
E eu adoro essa área aqui, porque ela me dá uma noção real do que está acontecendo e do que a gente consegue ver de potencial para o nosso segmento. Outra coisa que eu consigo ver legal aqui são outras ideias de coisas para eu vender. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está agora bombando de vender cartucho já de tinta. E conseguimos volume e tal. Pô, o que eu vou vender agora, cara? Eu vou vender outras coisas que não vão sair da minha cabeça, que vão sair do meu estudo aqui, ó. Tinta para recarga, pô, é o maior segmento. Não, toners é um segmento maior até do que cartucho, cara. Pô, então de repente eu vou vender toner, hein? Ó, tem menos vendedores, inclusive, do que aquele outro. 94% das publicações não vende. Olha só o potencial para vender toner. Eu vou abrir os detalhes aqui e aí eu vou ver o que está vendendo dentro de toner. Né? Olha só o volume, ó, dos 9.900 vendedores, a gente não tem nem 500 que tem medalha. Né? A maioria deles, disparada, não tem medalha. E aqui eu consigo ver o que tá bombando. Ó, o primeiro que está bombando é um cartucho de toner da Brother. Cara, eu vendia muito esse cartucho, TN160. Vendia TN1060. Esse cartucho vende igual água. Esse aqui também. É o CE285A da HP. Esses dois cartuchos, na época, a gente já vendia muito. Vamos acessar aqui. Olha só. É o que eu falei para vocês, ó. 3765, baratinho, né? Só que, cara, tem quase 10.000 unidades vendidas. Sacou? É um troço com muito, muito volume. Porque isso aqui, o cara consegue imprimir pouco. Esse cartucho aqui a gente vendia demais, ó. D111 da Samsung. 5.500 unidades vendidas. O cara tá bombando. Esse cara aqui tá ganhando muito dinheiro. Esses produtos têm muita margem, tá? E aí um detalhe, você tá vendendo cartucho compatível, né? E esses outros cartuchos aqui, esses toners, são os mesmos fornecedores que trazem. Então provavelmente teu fornecedor tem isso, tá? Então é um exemplo dessa categoria aqui, tá? E que eu teria, vamos supor que eu não soubesse dessas informações, eu teria descoberto isso aqui, cara, pelo Real Trends, tá? Então, vamos voltar lá para o outro exemplo e vamos achar que a categoria de esportes. E eu tô lá vendendo bola, né? Vendendo raquete, vendendo aquelas coisas que a gente mapeou para tênis e squash. E aqui eu vou pesquisar alguma outra coisa que eu posso vender. Né? Pô, eu vou ver aqui que as roupas estão com uma tendência de alta. Então, de repente, eu vou vender roupa, hein? Tá vendo que eu falei para vocês que isso aqui é meio estranho? Lembra que eu falei para vocês que essa setinha para cima, às vezes, ela não remete à realidade? Porque, olha só, aqui essa seta tá para cima. Teoricamente, alguma das subcategorias deveria estar também. Mas não tá, estão todos estáveis. Então, às vezes, tem algumas coisas estranhas aqui. O que eu vou vender? Bermudas e shorts? Poucos vendedores e tal. Aqui eu vou mapeando, gente. Eu não sei se eu vou vender bermudas e shorts e tal, então eu vou deixar o próprio Mercado Livre me dizer, né, se eu vou vender isso ou não. Então eu vejo aqui que, putz, tem a Decathlon, né, uma loja oficial super grande vendendo. Será que vale a pena concorrer com a Decathlon? Nesse caso? E aí eu vou ver se eu consigo um preço melhor do que esse, né? Se eu consigo um produto melhor do que esse, é só teste mesmo que vai me dizer. Se eu achar que não faz sentido, aí de repente eu vou para uma outra coisa. Ah, vou vender boné. Tênis é um esporte que você fica muito exposto ao tempo, né? E aqui a gente já está vendo informações bem diferentes da área de cartucho, né? Uma concentração de mercado muito maior, muito mais monopólio do que distribuído, que era lá no exemplo de cartuchos. Então aqui é uma outra coisa para você se atentar. Você viu que ele não está mudando as palavras mais buscadas, né? É porque não tem tantas palavras ainda dentro dessa categoria. Se tivesse, ele estaria mudando. Então aqui, boné, beleza, viseira. Ó, viseira é uma coisa que vende bem, tá? Vende bem, todo mundo precisa disso aqui. Mas você vê que tem poucas vendas. Vamos ver essa aqui. 7 vendas, o anúncio está pausado, o cara deve estar sem produto. Se eu pesquisar aqui, ó, viseira masculino. Consigo ver aqui alguns anúncios. Esse aqui é o mais vendido, mas é um boné, né? Não é uma viseira. 586, bom volume, tá? Um boné da Nike.
Viseira tem essa aqui. 23, nem tanto, né? Fraco. Então, isso vai acontecer também, de você tentar ir para um caminho e os dados já vão te dizer na hora se aquilo ali tem potencial ou não tem, né? E você vai economizar muito tempo na hora de fazer os anúncios e tal. Então, esse é um planejamento para ser feito antes de você fazer os seus anúncios. Por isso que essa aula tá antes, para você entender como é que você vai abordar todos esses pontos. Então, galera, vou deixar para vocês aí o link para vocês acessarem o Real Trends. Tem 30 dias grátis lá para você testar, né? Tem um trial e dá para você explorar bastante tudo isso que a gente viu nessa aula. O objetivo aqui é você mapear o tamanho dos mercados, o volume de venda dos produtos que você quer vender e os concorrentes que vão competir com você dentro do Mercado Livre.